Não é fácil admitir, mas às vezes a gente erra com convicção. Acredita que está escolhendo certo, se entrega, confia, investe tempo, entrega sentimento, põe esperança no que parecia seguro e depois sente como se tivesse se enganado sozinho. E o pior, nem sempre é o erro em si. É a sensação de que tudo estava indo tão bem, que não havia nenhum alerta visível, que nada gritava perigo. Então, quando o chão se desfaz, a primeira pergunta que ecoa é: por que eu não vi isso tudo? É cruel essa dor de ter feito tudo com boa intenção e ainda assim ter colhido frustração. A mente tenta encontrar falha em cada detalhe, como se revisitar o passado pudesse impedir o estrago. O coração se desgasta, tentando decifrar se foi distração, ingenuidade ou simplesmente azar. Mas e se não for nenhuma dessas coisas? E se o que faltou não foi atenção? Porque tem coisa que não se percebe com lógica. Tem presença que não revela sua intenção na fala doce. Tem convite que parece honra, mas é cilada. E o mais silencioso desses perigos é aquele que se esconde em decisões que parecem paz, mas nascem da ansiedade. O discernimento não é sobre suspeitar de tudo, mas sobre não ser guiado apenas pelo que agrada aos olhos. É dom espiritual, não técnica racional. Quantas vezes a paz que parecia ser resposta era só o alívio de fugir do confronto? Quantas vezes o tá tudo certo era só a vontade de não encarar o desconforto de esperar mais um pouco? A alma se engana fácil quando está cansada de sofrer. A gente faz escolhas tentando se proteger da dor, mas sem perceber pode acabar se afastando do que era cuidado de Deus. O discernimento é a sabedoria que não grita. Ele se manifesta em silêncios estranhos, em desconfortos que não sabemos nomear, em uma voz suave que não obriga, mas orienta. E isso só se acessa quando o coração desacelera o medo e começa a ouvir o que o Espírito sussurra. Porque Deus fala, e fala o tempo todo, mas não compete com o barulho do nosso desespero. Como está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa palavra não vem aos gritos. Ela vem no meio do ruído interno, pedindo silêncio, pedindo pausa, pedindo atenção. Mas como discernir quando tudo parece embaçado? Quando há pressa, quando o coração está partido, quando a resposta precisa ser para ontem? Aí mora o dilema mais sufocante: decidir sem clareza. E nesse ponto, muitos imploram por sinais, mas não ouvem o Espírito. Procuram confirmação em detalhes humanos, mas se esquecem de consultar o céu. E se a resposta que você tanto busca não estiver nos fatos, mas na presença? Talvez o que mais esteja faltando não é coragem, nem força, mas visão espiritual. A sensibilidade de perceber que nem tudo o que brilha foi enviado, que nem toda porta aberta leva à bênção, que nem todo elogio vem de aliança. E isso, por mais desconcertante que pareça, é a forma mais pura de proteção divina. Você já se perguntou se a inquietação que te impede de dormir não é medo, não é estresse, mas sim um aviso? Se o desconforto com aquele caminho não é insegurança, mas sim o Espírito te freando com amor? É duro aceitar, mas a paz verdadeira às vezes começa na dor de recusar aquilo que parece bom. Porque discernir dói. Dói abrir mão do que parecia a resposta. Dói esperar quando tudo dentro quer agir. Dói parecer radical por escolher obedecer. Mas essa dor passageira livra você de feridas que poderiam durar anos. E quando o coração entende isso, tudo muda. Mas até esse entendimento vir, tudo parece confuso, tudo parece incerto, tudo parece urgência. E é nesse turbilhão que a maioria se perde. Não por maldade, mas por carência de luz. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. E o próximo passo, se mal dado,
pode custar caro demais. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. O erro mais sutil é confiar apenas no que faz sentido. Há decisões que se encaixam perfeitamente no papel, planos que agradam os olhos, caminhos que parecem coerentes, e ainda assim carregam um vazio que só é notado depois do impacto. A lógica é limitada. Ela organiza fatos, projeta resultados, calcula riscos, mas ela nunca alcança o invisível, não enxerga intenções, não detecta atmosferas espirituais, não prevê o tipo de guerra que está por trás de uma escolha aparentemente comum. Quantas vezes a decisão certa, tecnicamente falando, leva a alma para o cansaço? Quantas escolhas aprovadas por todos ao redor resultam em noites sem paz? E quando se tenta voltar atrás, já não há mais espaço para arrependimento. Só o lamento de quem confiou nos próprios cálculos. Quando a mente toma o volante sozinha, o coração vira passageiro cego. E se o espírito não estiver ali para interromper, a colisão é inevitável. O pior é que o mundo aplaude esse tipo de movimento. Diz que quem analisa bem não erra, que quem pensa direito não sofre, mas a vida espiritual nunca foi sobre dar certo. Ela é sobre obedecer. E obedecer, muitas vezes, significa negar o que parece perfeito, porque o discernimento é essa bússola estranha que te aponta para onde você não escolheria sozinho, mas que no fim revela o cuidado que só Deus poderia ter. A Escritura é clara. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa que nem tudo que é incompreensível aos olhos é tolice. Nem tudo que parece insensato é erro. O Espírito enxerga aquilo que está oculto à lógica. E quando ele direciona, tudo muda de cor. A grande armadilha é pensar que quanto mais racional for a escolha, mais garantido será o resultado. Esse é o tipo de ilusão que faz muita gente espiritual viver presa em ciclos de frustração, porque tenta resolver problemas espirituais com estratégias mentais, tenta curar o que é do espírito com doses de bom senso, e quando nada melhora, o desespero aumenta, porque não há entendimento de que o buraco não está na ação, mas na origem dela. Não adianta escolher certo no papel se a decisão nasceu do medo. Não adianta planejar tudo com excelência se a base foi orgulho disfarçado de responsabilidade. E mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando tudo parece bem amarrado, há uma ausência que grita, uma falta de paz que corrói por dentro, porque o discernimento, quando falta, faz o espírito se calar. E o silêncio de Deus, nesses momentos, não é indiferença, é aviso. Já parou para pensar quantas decisões da sua vida foram tomadas tentando apenas evitar sofrimento? Quantas vezes você aceitou situações pela lógica de que era o menos pior? Esse tipo de caminho cobra caro depois, porque tudo que é construído sem revelação precisa ser mantido com esforço humano. E ninguém aguenta sustentar o que Deus não abençoou. Mas como saber? Como distinguir o que é sabedoria do que é apenas autoproteção disfarçada? Como não cair nessa armadilha sutil que veste a lógica de guia espiritual? Porque há escolhas que parecem prudentes, mas foram contaminadas pelo medo de errar de novo. E enquanto essa raiz não for exposta, o ciclo continua, disfarçado de prudência. Esse é o ponto onde muitos se perdem. Justamente por parecer tudo certo, ninguém questiona. E quando a dor vem, parece injusta, parece desproporcional. Parece um castigo por ter feito o melhor que podia. Mas será que fez mesmo o melhor? Ou só o que parecia mais lógico? A consciência de que a mente não basta começa a nascer no meio dessa dor.
quando a alma percebe que o esforço não garante bênção, que a estratégia não gera alívio, que o que parecia certo está gerando peso. E nesse ponto, quem não escuta o Espírito corre o risco de repetir os mesmos erros, com outras roupas. Há pressentimentos que não se explicam. Uma conversa que termina e deixa um incômodo sem nome. Um ambiente que parece leve, mas o corpo não relaxa. Uma decisão que todo mundo aplaude, mas no íntimo algo se contorce. O espírito começa a trabalhar muito antes da mente entender. O desconforto que não se encaixa na lógica quase sempre é o primeiro sinal de que Deus está tentando proteger de algo que os olhos ainda não alcançam. É sutil, quase imperceptível, e por isso muitos ignoram. Porque esperam que Deus fale como um trovão, mas ele prefere o silêncio que inquieta. A confusão começa quando se tenta racionalizar o que só o espírito entende. Por que estou com essa sensação? Será que é só medo? Será que é trauma? E ao tentar resolver com psicologia o que nasceu da revelação, perde-se o fio de orientação que estava sendo oferecido. A verdade é que a paz do espírito não grita. Ela sussurra, ela não invade, ela convida. E quem não estiver sensível à comunhão vai confundir alerta com insegurança. Quantas vezes a sensação de "tem algo errado" foi calada por argumentos bem intencionados? Quantas dores poderiam ter sido evitadas se o incômodo tivesse sido respeitado como direção? Como está escrito em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior do ventre. O discernimento não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. É no espírito que Deus acende a luz. E essa luz não projeta o que a gente quer ver, ela revela o que a gente precisa perceber. Há quem esteja hoje exatamente nesse ponto, sentindo que algo não encaixa, mas sem coragem de ouvir essa intuição. Porque ouvir implica confrontar, implica abrir mão, implica talvez assumir que aquela amizade tão querida não é saudável, que aquela proposta tão boa está desviando do propósito, que aquela rotina que parecia estável virou prisão emocional. E quando o espírito revela, não há como fingir que não viu. A luta interna começa, a mente tenta argumentar, os sentimentos tentam proteger, mas a alma já sabe, e é isso que tira o sono. Não é indecisão, é resistência. O coração já recebeu a resposta, mas está tentando negociar, como se fosse possível convencer o céu a permitir o que ele já interditou. Você já se pegou tentando justificar um caminho que, no fundo, já sabe que não deve seguir? Já se viu procurando opiniões que confirmem o que o Espírito já te alertou para evitar? Isso esgota, porque lutar contra a própria revelação é uma forma de autossabotagem espiritual. E ninguém sai inteiro desse tipo de batalha. O discernimento dói, porque ele nos obriga a romper com ilusões que pareciam abrigo. Ele revela o que a gente queria manter em segredo. Ele mostra que nem tudo que acolhe, cuida. Que nem tudo que encanta, edifica. E principalmente que nem tudo que nos quer perto, nos quer bem. O Espírito revela por amor, não por exposição. E é por isso que quando ele mostra, ele também acolhe. Mas esse acolhimento só se manifesta quando há rendição. Enquanto houver resistência, o desconforto aumenta. Enquanto houver negociação com o que já foi discernido, a alma se fecha para a direção de paz. A questão que fica é: quanto tempo mais você vai insistir em não ver o que já foi revelado? Quantos alertas ainda serão ignorados em nome de um bem-estar passageiro? Porque o discernimento, quando calado, não desaparece. Ele apenas se transforma em angústia. E a angústia que nasce do silêncio espiritual é uma das mais pesadas, porque ela não se resolve com conselhos, nem com distração. Ela só se acalma quando a alma obedece. E é nesse ponto que muitos desistem.
mas também é onde os mais sensíveis começam a ver o que nunca tinham visto. A parte mais difícil de discernir não é o certo e o errado. O real desafio é quando tudo parece certo, mas ainda assim algo não convence. Pessoas que falam com doçura, mas carregam intenções que não combinam com a fala. Caminhos que brilham com oportunidades, mas emitem um desconforto sutil. Convites que parecem honra, mas exigem mais do que entregam. O problema não está na aparência, e sim na ausência de verdade. Há vínculos que se formam por conveniência emocional. Gente que chega na hora certa, diz as palavras certas, oferece companhia no tempo da dor, e por isso ganha um lugar que não deveria ter. E quando o coração está carente, qualquer presença vira resposta. Só que o discernimento não se baseia em carência. Ele revela se aquela conexão alimenta ou consome, se fortalece a fé ou só preenche o vazio, se constrói junto ou apenas se acomoda na sua luz. A mesma coisa vale para decisões. Oportunidades que surgem carregadas de elogios e promessas, mas que, quando analisadas em silêncio, parecem esvaziar a paz. É nesse ponto que muita gente se engana. Confunde empolgação com direção e sai aceitando, assinando, dizendo sim, sem consultar o espírito. Quando percebe, já está enredado em compromissos que Deus nunca mandou assumir. A palavra nos adverte com clareza em João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Isso não é um convite ao medo, é uma convocação à lucidez espiritual. Porque o que os olhos naturais veem nem sempre corresponde ao que o espírito testifica. E sem esse teste interior, a alma acaba negociando com o engano. Discernir direções também exige coragem. Nem sempre o caminho mais fácil é o que foi separado. Nem sempre o mais difícil é o mais correto. Há momentos em que o espírito empurra para longe do óbvio. Ele desvia da rota mais admirada. Ele fecha portas que pareciam certezas. E quem não tem discernimento insiste nelas até arrebentar o coração. Decidir sem luz espiritual é andar em campo minado com os olhos vendados. A sensação de controle é só ilusão, porque sem o sim do céu, o peso recai sobre o peito. E quanto mais se tenta justificar a escolha, mais a alma se desgasta, tentando sustentar algo que não tem base divina. A paz some, a energia some, o ânimo some. Fica só o cansaço de quem quis fazer dar certo à força. Em relacionamentos, o desafio é ainda maior. Quando há emoção envolvida, o discernimento precisa falar mais alto que a carência. Mas nem sempre se quer ouvir, porque quando alguém nos faz sentir bem, tendemos a esquecer de perguntar se faz sentido. E o Espírito respeita esse livre-arbítrio. Ele não obriga, apenas alerta. E o que se faz com esse alerta define o rumo dos próximos anos. Já aconteceu de você sentir que aquela aproximação foi rápida demais, intensa demais, doce demais, mas seguiu mesmo assim por medo de parecer duro? Já sentiu que aquela decisão era boa demais para ser verdade, mas aceitou porque não queria perder a chance? Quantas vezes você calou o discernimento para agradar quem só estava interessado na sua entrega? Essas perguntas não cobram culpa, elas expõem feridas que talvez ainda estejam abertas, e se estiverem, é sinal de que a direção certa ainda não foi escolhida. Porque o Espírito não se contenta com aparência, ele busca aliança. E nem toda aliança que você acha que precisa é a que Deus quer permitir. Se não houver coragem para discernir com verdade, o preço da mentira espiritual pode ser alto demais. Porque o que não se percebe hoje com clareza, amanhã se revela com dor. E quando a dor chega, ela não pergunta se você estava pronto. Ela só mostra o que você insistiu em ignorar. Às vezes, a alma só precisa de um sinal de que ainda está sendo cuidada.
Porque no meio das dúvidas, das vozes, das pressões, do medo de errar outra vez, o coração começa a se calar. Não porque perdeu a fé, mas porque cansou de esperar respostas que não vêm com barulho. Só que Deus não trabalha no desespero. Ele age no silêncio. Ele se revela na pausa. Ele responde com direção quando a alma decide confiar mesmo sem entender tudo. Se você puder, fica comigo nesse momento. Vamos orar juntos. Não importa se está em casa, no trabalho, no trânsito. Apenas permita que o Espírito encontre espaço no seu íntimo. Não vamos pedir apenas respostas. Vamos pedir presença. Porque onde há a presença de Deus, há direção. E onde há a direção dele, a paz que sustenta até mesmo no meio da incerteza. Pai Santo, Deus de sabedoria, nos curvamos diante da tua presença com o coração sedento por direção. Em meio a tantos ruídos, tantas opiniões, tantos caminhos, o nosso clamor nesta hora é simples, mas urgente. Nos dá discernimento. Precisamos enxergar com teus olhos, ouvir com teus ouvidos, perceber com o teu espírito. Porque a nossa lógica falha, a nossa razão vacila, os nossos sentidos enganam, mas a tua voz nunca se contradiz. A tua direção é clara, mesmo quando o caminho não parece ser. Quantas vezes, Senhor, tomamos decisões baseados no que parecia certo, no que todos aplaudiam, no que prometia resultados. Quantas vezes apostamos tudo em planos bem desenhados, em pessoas que pareciam confiáveis, em sentimentos que pareciam profundos. E depois, diante da dor, só restou o arrependimento de não ter te consultado antes. Perdoa a nossa pressa, perdoa o orgulho disfarçado de responsabilidade, perdoa a cegueira causada pelo medo de errar de novo. Queremos, Pai, nos submeter à tua voz. Não apenas ouvir quando convém, não apenas buscar quando já estamos quebrados, mas viver com o coração rendido desde o início. Que o discernimento seja parte da nossa rotina espiritual e não só um recurso de emergência. Que o nosso espírito esteja sempre alinhado ao teu, sensível aos teus alertas, disposto a renunciar o que parece bom em troca do que é verdadeiro. Ensina-nos a discernir pessoas, a entender o que está por trás de cada sorriso, de cada aproximação, de cada palavra doce, que possamos perceber quando uma presença é bênção ou quando é distração, que sejamos livres da ingenuidade que confunde atenção com intenção e do orgulho que nos impede de reconhecer quando fomos enganados. Coloca luz nos laços que estamos construindo. Revela quem soma e quem mina. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. E também, Pai, nos ajuda a discernir direções, a reconhecer quando uma oportunidade vem do Senhor e quando é armadilha, a distinguir entre o teu tempo e o nosso desejo, a saber parar quando tudo dentro pede para continuar, a esperar quando o impulso grita por pressa. Que o teu Espírito nos sustente nesse lugar de escuta, mesmo quando não há certezas, mesmo quando a espera parece longa. Porque sabemos que quem ouve tua voz jamais se perde. Senhor, se há confusão dentro de nós agora, que ela seja silenciada pela tua paz. Se há angústia pela indecisão, que ela seja substituída pela confiança de que tu já estás agindo. Se há medo de fazer a escolha errada, que ele se curve diante da tua promessa de que quem caminha contigo é guardado, mesmo nas curvas. Nós não queremos mais acertar por acaso. Queremos acertar por obediência e que o teu discernimento não seja só para hoje, mas para todos os dias. Que seja a lente pela qual vejamos o mundo, as pessoas, os convites, as portas, os nãos e os sims. Que a nossa alma saiba reconhecer a tua mão nos detalhes. Que nosso espírito se acostume a te consultar antes de qualquer decisão. Em nome de Jesus, te entregamos tudo e confiamos. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando diretamente com você,
Não deixe isso passar. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que estão precisando de direção assim como você. Cada gesto seu aqui faz parte desse mover. E nos comentários, escreva com fé: Senhor, abre meus olhos espirituais. Escreva como um ato de entrega, como quem declara que não quer mais caminhar por impulso, mas por revelação. Que seja uma frase simples, mas cheia de intenção. Obrigado por estar aqui. Que o Senhor te envolva com discernimento, te conduza com paz e te firme em cada passo que você der a partir daqui. Fique com Deus e até a próxima mensagem.